Oi, gente, bem-vindo ao canal. Eu sou Marília Miranda e hoje eu vim trazer um apoio para você que deve estar aí desanimado, triste, com depressão, cansado, se perguntando se vale a pena viver ou está passando por uma dificuldade e você não está muito bem hoje. Então, hoje eu vim trazer algo para você que vai te ajudar, que você vai entender que vale a pena sim viver, que o que nós precisamos às vezes é só de um apoio, de um estímulo que pode sair. Você pode estar enfrentando uma perda, você pode estar enfrentando uma demissão, uma falência em algum negócio, seja lá qual o motivo, ou até mesmo uma doença. Saiba que existe sempre uma saída, tá? Eu já passei por várias dessas alternativas que falei aqui agora e eu consegui sair, porque eu consegui entender que cada vez que amanhece, eu tenho uma oportunidade de mudar a minha história. Eu já enfrentei depressão, eu já passei por burnout, então eu consegui vencer com medicinas alternativas, porque eu não procurei a convencional, tá? Mas eu consegui sair bem desse quadro com alternativas, com as medicinas alternativas. Então, assim como você, assim como eu já enfrentei, eu vou te trazer algumas coisas aqui que eu fiz e que eu saí desse lugar, tá? Primeira coisa que você tem que pôr em mente é que toda vez que amanhece, nós temos uma folha em branco para escrever a nossa própria história. E nós estamos escolhendo escrever uma história de vítima, de coitado, de injustiça. E aí você passa o dia se remoendo, com a mente bem acelerada, cansada, com os níveis de cortisol no corpo muito alto, porque quando nós estamos tristes e estressados, a gente deixa de fabricar a dopamina, que é a alegria. Então, se você está nesse quadro, entenda que só depende de você. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é determinar. Determina que você quer sair. E você? Você quer sair mesmo dessa situação? Você quer mudar a sua vida? Você quer vencer essa doença, ou essa falência, ou essa demissão? Se você determinar, entenda que assim como essa manhã chegou, você vai ter um novo amanhã para continuar e tentar escrever a sua história diferente. Se você já cansou dessa vida que você está sempre se perguntando, com a mente acelerada, cansada, entenda que você pode mudar determinando a sua transformação, tá bom? Então, hoje, além de você fazer isso, que é determinar, se você decidir aí, falar para você, eu vou conseguir, mesmo você com medo, mesmo você cansado, mesmo você desanimado, com depressão, com todos esses sintomas de cansaço e que não vai dar certo, só determina, começa a falar para você, eu vou mudar minha história, eu vou mudar minha história. Converse com você, começa a entender o que você anda pensando, o que você está deixando a sua mente pensar. Queira ter o controle da sua mente e começa a ter uma atitude. São atitudes pequenas, como tomar um belo de um banho e não deixar os pensamentos invadir quando você estiver no banho. E você conseguir tomar um banho e relaxar. Fazer uma bela refeição, sem ficar deixando a sua mente bombardear. Assista um filme, coloque um filme ou algo que você goste de assistir na televisão, tenta estar presente nesse momento. Esse é o primeiro passo, tá, gente? Para você conseguir mudar a sua história. Se você não quer assistir uma televisão, se é fazer uma caminhada, faça uma caminhada. Busque aquilo que você vai gostar de fazer naquele momento, mas faça. Mesmo cansada, você vai ter que determinar, como eu falei. E a determinar é você ter atitude diferente da que você está tendo. Porque no meu caso, eu vivia sentada no sofá, reclamando, pensando, a televisão estava ligada e meus pensamentos estavam bombardeando cada dia mais coisas negativas. E eu só pensava coisas negativas. Então, quando eu consegui assistir um vídeo aleatório do YouTube, que eu não consigo lembrar qual, ele me deu essa alternativa de vigiar os pensamentos, parar de pensar, determinar o meu posicionamento. E quando eu acordar, eu buscar forças da onde que eu não tinha para fazer aquilo que eu queria fazer. Porque eu sei que se eu continuasse daquela forma,
pensativa, com a mente acelerada, cansada, estressada, eu não ia sair do lugar onde eu estava. Então, seja lá o ânimo que você está hoje, determina e tenha a atitude, tenha o foco, queira fazer essa transformação, tá bom? Outra coisa é enfrentar o medo. Eu aprendi que o medo é um equívoco e tolice é acreditar nele. Então, seja lá qual é o medo que você está sentindo de enfrentar a vida, de buscar um novo trabalho, de ir atrás de um relacionamento, de enfrentar a sua cura, essa doença que está no seu corpo, de você ter ouvido do médico que já era e que você não tem mais opção a não ser fazer aqueles tratamentos cansados de quimioterapia, seja qual doença que você esteja enfrentando. Entenda que o ser humano sempre está buscando respostas. Entenda que quando você vai no médico e escuta uma resposta naquela que você não gostaria de ouvir, que é uma resposta, sendo que existem milhares de respostas. A gente só precisa procurar aquela que vai fazer a gente melhorar. Eu não sei se você já ouviu falar da cura do placebo, que é um livro que tem já um estudo que muitas pessoas conseguiram se curar com remédios placebo, ou seja, pílula de açúcar. Não sei se você já ouviu, e no qual os médicos chegaram, que foi um estudo, tá? No qual os médicos chegaram falando que era uma química nova, que já tinha feito bastante cura em vários pacientes, e nisso os pacientes que estavam naquele estudo, naquele teste, fizeram. E aí, os médicos, eles fizeram essa proposta para aqueles pacientes que já eram terminais e deram aquela pílula de açúcar para eles tomarem durante o período. E eles acreditando que eles iam ser curados. E eles foram. E os médicos puderam notar que a nossa mente faça que o nosso corpo nos cure. Então, tem essas alternativas. Além desse livro, tem a Louise Hay também. Se você buscar na internet, vocês vão ver que ela se curou de um câncer. Tem muitas histórias, gente. Então, busque alternativas, medicina alternativas. Não pare de buscar a convencional que você já está indo, mas comece a buscar meios e histórias de pessoas que conseguiram, que mudaram. Tem a Reiki, tem a autocura, tem pensamentos positivos, tem diversas ferramentas dispostas para nos ajudar a nos curar, a mudar a nossa forma de pensar, a quebrar paradigmas. Então, tenta conciliar todas as ferramentas para se ajudar. Não fique só com uma resposta final de uma pessoa. Não fique acreditando que é o seu fim, que essa doença veio para te derrubar. Às vezes você vai ser a pessoa que vai trazer a transformação e vai incentivar outras pessoas, porque nós não conhecemos nada sobre o mundo, nem nosso mundo, nem o mundo espiritual. Existe também curas alternativas religiosas, ou religiosas não, espirituais, onde que tem a imposição de mão, que também já foi constatado várias curas. Então, seja qual for a alternativa que você vá procurar, busque aquela que vai te ajudar. Então não queira ficar só se sentindo vítima, injustiçado e se perguntar por que isso está acontecendo comigo. Lembre que existem milhões de pessoas que mudaram o mesmo quadro que você hoje está enfrentando. Eu só consegui sair de uma depressão porque eu busquei alternativas. Eu não aceitava aquela situação de sentir depressiva, aonde eu cheguei ao ponto de querer já tirar minha própria vida. Para mim não fazia mais sentido estar nesse mundo. Eu achava que o mundo era perca de tempo. E aí quando veio os vídeos que eu comecei a orar pedindo a Deus uma resposta e começou a vir vários vídeos falando de pensamentos positivos, de autocontrole, inteligência emocional, isso me interessou e eu comecei a buscar. E foi fácil? Não. Tinha dias que eu não queria fazer, mas quando eu lembrava que eu havia determinado, eu mudava o meu comportamento, o meu posicionamento. Então eu fazia aquilo que mesmo sem vontade,
E hoje eu estou bem, hoje eu estou livre da depressão, hoje eu estou livre do estresse, da mente acelerada. Eu tinha uma mente acelerada que me paralisou os braços, que por um período de tempo eu fiquei quase sem visão. Eu não enxergava. Eu enxergava tudo embaçado e nada, eu não conseguia ver uma televisão porque tudo era embaçado. Isso era o tamanho do estresse que eu estava vivendo e eu estava me colocando dentro daquela situação. Eu entendi também que tudo que acontece com a gente é de responsabilidade nossa, independente se é diretamente ou indireta. Então, gente, busca fazer isso, determina, julga os seus medos, veja se esse medo é coerente ou não, se é só algo novo que você está precisando enfrentar e dar o passo para o próximo nível da sua vida. Então comece a julgar ou a questionar esses medos que você sente. E não fique parada. Você está sentindo medo e aí você quer parar por causa do medo? Faça, questione ele e enfrenta. Enfrenta. Assim como nós precisamos enfrentar, quando nós éramos criança, o medo do escuro. Entender que no escuro não existe nada além das fantasias que a nossa mente coloca. E quando você enfrenta o medo que você está sentindo, seja de conversar com o teu chefe, seja mudar de emprego ou enfrentar essa doença ou essa depressão que você está, entenda que quando você enfrentar, você vai se sentir bem e você vai ver que tudo não passava da sua imaginação, que estava tudo somente aqui dentro da sua cabeça, ok? Muda também, se for necessário, com quem você anda andando, porque às vezes aquelas pessoas que estão do nosso lado estão tão contaminadas com pessimismo, negativismo, que não vai ter palavras positivas para falar. Então queira andar com pessoas que pensam diferente de você e pensa diferente das pessoas que andam já ao seu redor. E você vai se surpreender da quantidade de pessoas que têm uma vida incrível e vive uma vida. Vou trazer alguns exemplos aqui, que é do Steve Jobs. Ele foi demitido da própria empresa. Você acha que ele não passou por depressão? Você acha que ele não sentiu medo? Ele criou, fundou uma empresa e de repente foi despedido. E se ele tivesse se entregado à depressão ou ao vitimismo, à injustiça que fizeram com ele teria tido a empresa, a potência que se formou? Ele teria criado o império que ele criou? Não. Ele teve que enfrentar os medos e os desafios. Uma outra pessoa também bastante interessante é o dono do McDonald's, que foi conquistar a empresa que é hoje aos 52 anos. Quantas vezes ele falhou, ele errou, mas ele não desistiu. Então, determinar e não desistir é você conseguir vencer, seja lá o problema que você está enfrentando hoje. Então, determine, enfrente, pare de ficar se importando com o que os outros vão falar. Se o Steve Jobs, ou o dono do McDonald's, tivesse dado importância ao que falaram, não teriam feito o que eles fizeram, não teriam criado o império. O dono da Walt Disney, onde ele foi ridicularizado, ninguém apostava naquele rato, o Mickey Mouse. E olha o parque incrível que ele tem. Então, mesmo, gente, independente que nós estemos enfrentando ou estamos enfrentando falhas, medos, receios, depressões, doenças, seja lá qual for o que você esteja enfrentando, pegue eles como exemplos, tá? Steve Jobs, o dono do McDonald's, o Walt Disney, que todos eles enfrentaram medos, desafios, frustrações, depressões e não pararam. O Steve Jobs, até mesmo doente, ele não parou de trabalhar. Ele trabalhou até o seu último dia de vida. Então, enfrenta, determina, queira escrever a sua história, queira ser o protagonista da sua vida. Não permita ser sempre plateia, não permita que os outros determinem o que você vai viver, o que você vai passar. Entenda que você tem o domínio sobre a sua vida se você quiser. Coloca também na sua mente que todos os dias é uma oportunidade para você mudar aquilo que você não está gostando, certo? Então busque soluções, busque alternativas.
Nesse canal eu vou trazer muitos ensinamentos daquilo que eu já passei, daquilo que eu já enfrentei, daquilo que eu consegui vencer, histórias de superações, tá? Porque eu acredito sim que a gente pode também sozinho, mas eu não descarto nenhuma das medicinas, nem a convencional, nem nenhuma das medicinas alternativas. Para mim funcionou meditação, para mim funcionou oração, para mim funcionou vigiar os pensamentos, tá certo? Vigiar, não deixar pensamentos negativos ficar invadindo a minha mente. É trabalhoso, mas é muito gratificante. É muito melhor do que você ficar sentada dias, meses, anos num sofá vendo a vida passar e não fazer nada. Então, faça esses passinhos que eu sei que você também vai conseguir. Se você está precisando de apoio, fica comigo, fica nesse canal. Se quiser, inscreva para mim. Tem o meu e-mail na descrição do vídeo. Basta você clicar lá no mais que você vai encontrar o e-mail que você pode escrever para mim, que eu vou estar te ajudando. Vou estar te ajudando, não, vou estar te apoiando nesse processo, tá? Porque eu sei que é possível, eu sei que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, tá bom? Espero que esse vídeo te ajude. Espero que você determine hoje a sua transformação, a sua mudança e que é possível e que faça a diferença na sua vida, que você queira fazer a diferença na sua vida, pois só depende de você, tá certo? Obrigado por ter ficado comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!